Quando a gente vê uma discussão política se iniciando, a primeira pergunta que costuma ser feita é: se é de direita ou de esquerda? Mas, na verdade, essa nem é a pergunta mais interessante. Uma pergunta realmente importante seria: como você sustenta aquilo em que acredita? Porque existe uma enorme diferença entre o conteúdo das nossas ideias e a estrutura da nossa consciência. E é aqui que entram as lógicas de ação. Elas mostram que pessoas podem defender ideias completamente opostas usando exatamente a mesma estrutura mental. Parece estranho, mas espera que eu vou explicar. Hoje nós vivemos uma das épocas mais polarizadas da história recente, não é verdade? De um lado, pessoas absolutamente convencidas de que estão defendendo o bem. De outro lado, pessoas igualmente convencidas de que também estão defendendo o bem. Olha só, cada grupo acredita que o outro representa uma ameaça. Cada grupo cria os seus heróis, os seus inimigos, os seus influenciadores, as suas verdades, e qualquer discordância passa a ser vista quase como uma traição. Percebe uma coisa curiosa? Os conteúdos são completamente diferentes, mas a estrutura psicológica muitas vezes é exatamente a mesma. Quando observamos isso pelas lógicas de ação, encontramos com frequência características da lógica diplomata, o azul. Não porque ela seja de direita ou de esquerda, mas porque ela organiza o mundo a partir do pertencimento. Essa é a lógica de ação. A pergunta deixa de ser o que faz mais sentido e passa a ser com quem eu preciso concordar para continuar pertencendo. Olha só, é uma lógica profundamente humana. Todos nós já estivemos nela em muitos momentos da vida, inclusive. Faz parte do nosso desenvolvimento. Ela valoriza a harmonia, respeita a autoridade, busca aprovação, evita conflitos e tende a dividir o mundo entre certo e errado, nós e eles, bons e maus, os conscientes e os alienados, os inteligentes e os ignorantes. Quanto mais forte essa lógica parece, mais difícil fica enxergar nuances. Porque nuance ameaça pertencimento. E isso não acontece apenas na política. Na verdade, talvez o lugar onde isso mais aconteça seja dentro das empresas. Especialmente das empresas familiares. Ali também existem grupos, ali também existem narrativas, ali também existe o jeito certo de pensar. E aos poucos o foco deixa de ser gerar resultado e passa a ser sobreviver politicamente. Algumas pessoas não podem ser contrariadas. O feedback desaparece, o conflito saudável desaparece, a verdade desaparece e, em compensação, cresce a diplomacia superficial, que a gente chama de pseudo-harmonia. As conversas de corredor, os alinhamentos informais, o famoso fala uma coisa na reunião e outra no cafezinho. O líder começa a medir seu sucesso pelo quanto ele é querido. O colaborador mede o seu desempenho pelo quanto ele agrada o chefe. E pior ainda, muitas pessoas passam a acreditar que estão sendo excelentes profissionais quando, na verdade, apenas aprenderam a jogar o jogo político dessa organização. Você já viu isso acontecer na tua história? E a empresa vai perdendo aquilo que deveria ser o seu principal ativo, que é a capacidade de aprender. Porque organizações aprendem através do conflito inteligente e não através da concordância permanente. Quando evoluímos para as lógicas de ação mais desenvolvidas, algo muito importante acontece. A identidade deixa de depender do grupo e a pessoa, portanto, continua podendo ser de direita ou de esquerda ou mudar completamente de opinião ao longo da vida, né, em algum momento, quando ela quiser. Mas ela já não precisa mais defender a sua posição como se estivesse defendendo a própria existência. Ela consegue ouvir. Ela consegue perguntar, ela consegue discordar sem desrespeitar, ela consegue revisar suas próprias crenças, olha que importante, e quando necessário, mudar de ideia. Essa é uma consciência muito mais flexível, muito mais madura, muito mais útil para quem lidera pessoas, muito mais libertadora, inclusive. Porque liderança nunca foi sobre convencer todo mundo. Liderança cria ambientes onde diferentes perspectivas conseguem produzir inteligência coletiva. E é isso que diferencia um líder desenvolvimentista de verdade. Ele não quer seguidores. Ele quer pessoas capazes de pensar, capazes de discordar, capazes de aprender. No fim das contas, talvez a maior pergunta não seja: você é de direita ou de esquerda? Talvez seja: quanto da sua opinião realmente é sua e quanto dela existe apenas porque você precisa continuar pertencendo ao grupo do qual você escolheu pertencer. Antes de encerrar, eu quero deixar mais uma pergunta. Quando foi a última vez que você mudou de ideia sobre um tema importante? Você se permitiu. Não porque alguém venceu na discussão, mas porque você ouviu,
refletiu e percebeu que a realidade era mais complexa do que você imaginava. A evolução da consciência começa exatamente aí, quando a nossa identidade deixa de depender de estar certo e passa a depender de aprender. Talvez o maior sinal de maturidade não seja defender uma opinião com convicção, mas ser capaz de revisá-la quando a realidade nos convida a crescer. Isso vale para a política, vale para os relacionamentos, vale para a família e principalmente para a liderança, porque líderes que evoluem sua consciência criam empresas que evoluem junto com eles. Olha que legal! Bom, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com alguém que também gosta de refletir sobre liderança para além das técnicas e das fórmulas prontas. E se você quer aprofundar temas como lógica de ação, desenvolvimento de consciência, cultura organizacional e liderança integral, inscreva-se no canal aqui do IntegralWorks. Toda semana nós vamos publicar conteúdos para quem acredita que liderar pessoas começa antes de tudo por liderar a si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.